O rei Alfa encontrou a filha de uma empregada ômega escondendo para comer restos. Sua reação chocou a alcateia inteira. Fome tem um som. Não é o ronco de um estômago, mas o zumbido agudo nos ouvidos quando o frio morde através de um vestido de fio gasto. Arabella Wittrose conhecia esse som melhor do que conhecia as canções de ninar de sua própria mãe. O banquete real do solstício de inverno estava rugindo do outro lado das pesadas portas de carvalho. Uma sinfonia de cristal tilintante, risos e o cheiro inebriante de veado assado. Limpa a garganta. Arabella estava do lado errado daquela porta. Ela era o fantasma na copa, a sombra no meio do lixo. Ela não queria uma coroa. Ela não queria um parceiro. Ela apenas queria o pão meio comido descansando precariamente no topo da lixeira de Refuid. Ela estendeu a mão para ele, seus dedos tremendo, sem saber que a porta atrás dela estava abrindo, e a sombra caindo sobre ela pertencia ao monstro que todo o ômega temia. Alistair Ravenshire, o rei Alfa. As cozinhas do castelo de Pico do Corvo eram uma paisagem infernal caótica de vapor, gritos e calor escaldante. Mas o beco atrás deles era um purgatório congelado. Neve cinzenta com fuligem empilhada contra as paredes de pedra. Arabella Wittrose se apertou na reentrância, onde o calor das saídas de ventilação da cozinha ventilava para fora, fornecendo um calor escasso e úmido. Ela tinha 19, embora sua estrutura fosse tão leve que parecia mais jovem. Seu cheiro ômega era fraco, quase não existente. Uma mistura de água da chuva e violetas selvagens, geralmente mascarado pelo cheiro de sabão de lixívia e cinzas de seu trabalho na lavanderia. Mantenham as bandejas em movimento. O rei exige que o glacê seja perfeito. A voz estridente de Sarafina Greymon, a governanta-chefe, e uma isca de alto escalão, limpa a garganta, com delírios de realeza, cortou o ar da noite. Arabella estremeceu. Sarafina sentia um prazer distorcido em atormentar a equipe inferior, particularmente Arabella. Foi Sarafina quem havia reduzido as rações de Arabella 3 dias atrás por uma mancha em uma toalha de mesa que nem sequer havia sido culpa de Arabella. 3 dias de caldo e água. O vazio roedor na barriga de Arabella era uma dor física, uma garra afiada arranhando suas costelas. A porta traseira abriu-se. Um cozinheiro júnior, distraído e apressado, jogou uma bandeja de aperitivos arruinados na grande lixeira de madeira de Refuid. Arabella prendeu a respiração. A porta bateu fechada. Ela esperou 10 segundos. 20. Ela se esgueirou para a frente. O vento chicoteava sua fina túnica cinzenta em torno de suas pernas. Ela não estava usando botas. Apenas trapos enrolados que estavam encharcados. Ela alcançou a lixeira. Ali, descansando sobre uma cama de cascas de batata, estava uma perna de fazão. Estava mal tocada, descartada, provavelmente porque a pele estava levemente carbonizada. Para os convidados do rei, era lixo. Para Arabella, era vida. Ela a pegou, suas mãos tremendo tão forte que quase a deixou cair. Ela não esperou. Ela não podia arriscar levá-la de volta aos aposentos dos servos, onde os outros poderiam roubar. Ela se agachou atrás de uma pilha de barris de vinho vazios escondidos no canto mais escuro do beco e levou a carne fria aos seus lábios. Era saborosa, rica e tinha gosto de salvação. Lágrimas picaram seus olhos. Rangido. O som era sutil, não o pesado bater da porta da cozinha, mas o gemido do pesado portão de ferro que levava aos jardins reais, um lugar proibido para famintos. Arabella congelou, a perna de fazão a meio caminho de sua boca. Ela se fez pequena, encolhendo-se em uma bola, rezando para a deusa da lua que ela fosse invisível. Botas pesadas rangeram na neve. Estes não eram os passos apressados de um servo. Estes eram lentos, predatórios, pesados com autoridade. O ar no beco mudou. O cheiro de lixo e fuligem foi subitamente dominado por um cheiro que fez o lobo de Arabella choramingar no fundo de sua mente. Nuvens de tempestade, pinho esmagado,
e sangue metálico. Alfa. E não qualquer alfa. Ela apertou os olhos fechados. Por favor, passe, por favor. Os passos pararam bem na frente dos barris. É assim que eu alimento minha alcateia. A voz era um ronco baixo vibrando através da madeira dos barris e na espinha de Arabella. Era Alistair Ravenshire, o rei alfa. O homem que se dizia ter arrancado a garganta de um urso renegado com seus dentes humanos. Arabella não conseguia respirar. Se ela fosse encontrada aqui escondendo, roubando restos, Sarafina a teria açoitado ou pior, exilado para os ermos congelados. Uma mão grande e enluvada em couro preto agarrou o topo do barril de vinho. Com força sem esforço e aterrorizante, o pesado barril foi empurrado para o lado como se fosse feito de papel. Arabella estava exposta. Ela sentou na neve, agarrando o osso roído da perna de fazão, seu rosto borrado com graxa e sujeira. Ela olhou para cima, o terror agarrando sua garganta. Alistair Ravenshire se erguia sobre ela. Ele era massivo, seus ombros largos preenchendo o beco estreito. Seu cabelo era preto como a asa de um corvo, despenteado e selvagem, contrastando com o corte impecável de seu casaco de veludo. Mas foram seus olhos que congelaram seu sangue. Âmbar, brilhando com uma besta interior, rodopiando com uma fúria que parecia queimar o próprio ar. Ele olhou para o osso em sua mão. Ele olhou para seus trapos. Ele olhou para o tremor de seus lábios. Arabella deixou o osso cair. Caiu na neve com um baque suave. Ela se ajoelhou rapidamente, curvando a cabeça tão baixo que sua testa tocou o gelo. Misericórdia, Sua Majestade. Ela sussurrou, sua voz falhando. Eu estava apenas. Levante-se, ele ordenou. O tom não era raivoso. Era algo muito mais perigoso. Era vazio de emoção inteiramente. Arabella sacudiu a cabeça, aterrorizada. Eu sou proibida de olhar para você, Cia. Eu disse, levante-se. A ordem a invadiu. Uma ordem alfa que ela não podia resistir. Seu corpo obedeceu contra sua vontade. Ela se levantou, tremendo violentamente, seus joelhos batendo um no outro. Ela manteve seus olhos em suas botas. Alistair deu um passo mais perto. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Ele estendeu a mão, sua mão enluvada, inclinando o queixo dela para cima. Arabella ofegou, forçada a olhar nos olhos do predador. Ela esperava nojo. Ela esperava que ele chamasse os guardas. Em vez disso, suas narinas se alargaram. Ele inalou bruscamente, uma carranca vincando sua testa. Seu polegar roçou a sujeira em sua bochecha, traçando a linha de sua mandíbula. Você está morrendo de fome, ele afirmou. Não era uma pergunta. O inverno é duro, senhor, ela gaguejou. Quem é você? Arabella, filha de Martha. Alistair olhou para o osso descartado na neve, então de volta para ela. O silêncio se estendeu, denso e sufocante. Então ele fez o impensável. Ele desenganchou sua pesada capa forrada de pele, uma vestimenta valendo mais do que Arabella ganharia em 10 vidas, e a jogou em volta de seus ombros. O peso dela quase dobrou seus joelhos. Cheirava a ele. Estava quente. Venha, ele disse, virando-se de volta para o castelo. Arabella piscou. Senhor, as masmorras são por ali. Ela apontou para a casa da guarda. Alistair parou. Ele virou a cabeça ligeiramente, seu perfil afiado e letal à luz da lua. Nós não estamos indo para as masmorras, Arabella. Você ainda está com fome, e esta noite você vai comer. O grande salão de Pico do Corvo era uma obra-prima da arquitetura gótica. Candelabros feitos de chifres e diamantes pendiam do teto abobadado, lançando um brilho dourado sobre os 300 convidados. A elite da alcateia, betas ricos, alfas visitantes poderosos e o alto conselho estavam no meio de um brinde. Edmund Hawklight, o conselheiro mais velho do rei, e um homem cujo sorriso nunca chegava aos seus olhos, ergueu sua taça. Ao rei Alistair, que seu reinado permaneça inquebrável.
Ao rei, a multidão rugiu. As pesadas portas duplas no extremo do salão se abriram estrondosamente, cortando a celebração. A música morreu instantaneamente. Ray Allister entrou majestosamente. O silêncio que caiu sobre o quarto foi absoluto. Mas não foi seu retorno que causou o suspiro coletivo que sugou o ar do quarto. Era a garota andando ao lado dele. Arabella estava se afogando na capa do rei, a pele preta arrastando no chão atrás dela. Seu cabelo era uma bagunça emaranhada de cachos castanhos, seu rosto borrado de fuligem, seus pés descalços deixando pegadas molhadas no chão de mármore polido. Ela parecia uma mendiga arrastada da sarjeta, o que ela era. Alistair não andou rapidamente. Ele ajustou seu passo ao dela, forçando toda a corte a observar cada passo. Ele manteve uma mão firmemente em seu ombro, guiando-a não para o lado, mas diretamente pelo corredor central em direção à mesa alta. Sussurros explodiram como um incêndio. Aquela é uma serva. Olhe para seus pés. Por que ela está usando o manto real? Sarafina Greymon, de pé perto das tigelas de ponche, deixou cair sua concha de cristal. Ela estraçalhou, o som ecoando como um tiro. Seu rosto ficou pálido, então vermelho de indignação. Ela correu para frente, bloqueando o caminho do rei, seus olhos fixos venenosa em Arabella. Sua Majestade! Sarafina sorriu afetadamente, sua voz tremendo com falsa preocupação. Oh, isso é mortificante. Como esta sujeira passou pelos guardas? Venha aqui, seu pequeno rato! Sarafina estendeu a mão para agarrar o braço de Arabella. Alistair não gritou. Ele não rosnou. Ele simplesmente pegou o pulso de Sarafina no ar. O estalo do osso foi audível. Sarafina guinchou, caindo de joelhos. O salão ofegou. Alistair soltou a mão dela como se fosse uma folha morta. Toque-a novamente, Alistair disse, sua voz projetando-se para o fundo do salão sem esforço. E você perderá a mão. Arabella estava tremendo tão forte que pensou que poderia desmaiar. Ela tentou se afastar, se esconder, mas o aperto de Alistair em seu ombro apertou, a ancorando. Meu senhor, Cedric Ashburn, o capitão da guarda, deu um passo à frente, sua mão no punho de sua espada, confuso. Há uma ameaça. A ameaça, Alistair disse, varrendo o quarto, encontrando os olhos de seus nobres. É que enquanto vocês se empanturram de fazão glaciado e vinho, um membro da minha alcateia estava comendo lixo na neve a 3 pés de seu calor. Ele olhou para Arabella. Sente-se. Ele apontou para a cadeira à sua direita. A cadeira reservada para uma rainha ou um convidado muito honrado. Atualmente era ocupada por Leopold Blackwell, um alfa visitante dos territórios do sul, que estava tentando negociar um acordo comercial a noite toda. Leopold piscou, sua mandíbula apertando. Limpa a garganta. Ele era um homem bonito, mas cruel, conhecido por sua vaidade. Sua Majestade, certamente você quer que eu me mova para isto. Alistair olhou para Leopold. O ar ao redor do rei começou a distorcer com calor. Sua aura alfa inundou o quarto pesada e sufocante, forçando os lobos mais fracos a abaixar seus pescoços em submissão. Mova-se, Alistair rosnou. Ou eu o moverei. Leopold se levantou abruptamente, sua cadeira rangendo alto. Ele fez uma reverência rígida, seus olhos brilhando com humilhação, e recuou para uma mesa inferior. Alistair guiou Arabella para a cadeira de veludo. Ela sentou, encolhendo-se nos almofadões. A mesa estava carregada de comida, javali assado, frutas, pães quentes, queijos. Coma, Alistair ordenou, pegando seu próprio assento. Arabella olhou para as centenas de olhos a encarando. Ela olhou para os talheres, prata e pesados. Ela não sabia qual garfo usar. Ela olhou para suas mãos sujas. Eu não posso, senhor, ela sussurrou. Eu sujarei o linho. Alistair pegou um prato de prata de carne fatiada. Ele o colocou diretamente na frente dela. Ele pegou um guardanapo, o mergulhou em sua taça de água e gentilmente pegou a mão dela.
A corte inteira observou em silêncio atordoado enquanto o rei Alfa, o açougueiro do norte, limpava a fuligem dos dedos de uma criada de cozinha. O linho pode ser lavado. A Listister disse suavemente para os ouvidos dela sozinha. Svação não pode ser desfeita. Como, Arabella? Isso é uma ordem. Ela pegou um pedaço de pão. Ela deu uma mordida, então outra, e enquanto o sabor atingia sua língua, ela esqueceu a multidão. Ela esqueceu o olhar furioso de Sarafina. Ela comeu e, pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu segura. Mas do outro lado do quarto, Edmund Hawklight observava com olhos estreitos e calculistas. Ele se inclinou para uma figura sombria ao lado dele. Lady Evaina, a tia arranjada do rei. Isto é um problema, Edmund murmurou. Ou uma oportunidade, Evaina respondeu, seu olhar fixo na maneira como o rei observava a garota comer. Ele a olha como se ela fosse metal precioso encontrado na sujeira. Ela é uma fraqueza, Edmund sibilou. E na alcateia obsidiana, fraquezas são eliminadas. O sol ainda não havia nascido quando Arabella acordou. Por um momento ela entrou em pânico, debatendo-se contra os lençóis. Eles eram muito macios. O ar estava muito quente. Ela sentou-se ofegando. Limpa a garganta. Ela não estava em seu colchão de palha no depósito de lavanderia. Ela estava em uma cama grande o suficiente para 5 pessoas dormirem. O dossel acima dela era de seda esmeralda. Um fogo crepitava em uma lareira de mármore do outro lado do quarto. A memória correu de volta. O osso, o rei, o banquete. Ela jogou as cobertas para fora. Ela estava usando uma camisola de linho branco, limpa e seca. Alguém deve tê-la trocado enquanto ela dormia. Ela vagamente se lembrava de ter adormecido na mesa, o esgotamento finalmente a reclamando. Eu tenho que sair. Eu tenho que voltar para as cozinhas antes que Sarafina perceba que eu me fui. Ela saltou da cama, seus pés afundando em um tapete macio. Ela correu para a pesada porta de carvalho e puxou a maçaneta. Trancada. O pânico aumentou. Ela era uma prisioneira? Era este um jogo distorcido? Alistair a engordar apenas para caçá-la por esporte? Rumores sobre o rei Alfa eram sombrios. Eles diziam que ele não tinha coração, que a maldição sobre sua linhagem o tornava cruel. Olá! Ela gritou, batendo na porta. Por favor, eu tenho trabalho a fazer. A fechadura clicou. A porta abriu-se para dentro. De pé ali não estava um guarda, mas uma jovem mulher com olhos gentis carregando uma bacia de água fumegante e uma pilha de toalhas. Seguindo-a estava um guarda de rosto severo na libré preta e prata do regimento pessoal do rei. Bom dia, senhora Arabella, a criada disse, fazendo uma reverência. Eu sou. O rei pediu que você seja banhada e vestida. Vestida para quê? Arabella perguntou, recuando. Serei punida? Ara parecia confusa. Punida? Não, senhora. Você deve se juntar a ele para o café da manhã no solar. Arabella sentiu tontura. Eu não pertenço lá. Por favor, apenas me deixe voltar para a lavanderia. O guarda falou então. Ordens do rei, senhorita. Ninguém sai desta ala sem sua permissão, especialmente não você. A próxima hora foi um borrão de água com cheiro de lavanda e esfregação. A Ara lavou o cabelo de Arabella 3 vezes até que a fuligem desaparecesse e os cachos castanhos brilhassem com reflexos dourados. Ela vestiu Arabella em um vestido de lã azul profundo, simples, mas de uma qualidade que Arabella nunca havia tocado. Quando ela foi conduzida pelos corredores de pedra, o castelo parecia diferente. Os servos por quem passavam não zombavam dela. Eles desviavam os olhos, curvando-se baixo. Medo. Eles tinham medo dela agora, ou melhor, medo de quem a havia reivindicado. Eles chegaram ao solar, um quarto com paredes de vidro com vista para o Vale Nevado. A Listister estava de pé perto da janela, de costas para ela. Ele não estava em traje formal hoje, mas em uma camisa branca solta e calças escuras, parecendo mais um homem e menos um monumento. Deixe-nos, a Listister disse.
O guarda e Ara desapareceram instantaneamente. Arabella estava de pé perto da porta, torcendo as mãos. Senhor! Alistair se virou. Seus olhos âmbar varreram sobre ela, parando em seu rosto. A sujeira havia sumido, revelando maçãs do rosto altas e grandes olhos semelhantes à massa da cor de mel. Ele pareceu parar de respirar por um segundo. Venha para a janela, ele disse. Ela obedeceu, movendo-se lentamente. Olhe lá embaixo. Ele apontou para o pátio abaixo. Arabella olhou para o centro do campo de treinamento. Sarafina estava ajoelhada na neve. Ao lado dela estava o mestre da disciplina. Sarafina estava segurando um balde de água e uma escova de esfregar, limpando as pedras na neve congelante. Arabella ofegou. Ela é alta equipe. Isso é trabalho de copa. Ela te negou comida, Alistair disse, sua voz dura. Ela abusou de sua posição. Agora ela aprenderá como é congelar enquanto trabalha por migalhas. Arabella olhou para ele. Limpa a garganta. Você fez isso por mim. Eu fiz isso por justiça. Alistair corrigiu, embora seus olhos suavizassem. Crueldade não tem lugar na minha alcateia. Eu estava cego a isso. Enterrado em meus mapas de guerra e reuniões do conselho. Você abriu meus olhos, Arabella. Ele se virou completamente para ela. Mas há algo mais. Ele deu um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal. O coração de Arabella batia forte contra suas costelas. Ele se inclinou, inalando perto de seu pescoço. Ontem no beco, eu senti cheiro de medo e fome. Mas hoje ele franziu a testa. Por que você cheira a chuva e violetas? Esse é um cheiro ômega. Eu sou uma ômega, senhor. Minha mãe era uma. E seu pai? Arabella olhou para baixo. Eu nunca o conheci. Mãe disse que ele era um soldado que morreu na Grande Guerra. Alistair murmurou uma baixa vibração em seu peito. Estranho, porque sob as violetas há algo mais, algo dormente. Ele estendeu a mão e pegou a dela. Sua pele era áspera, calejada pela espada. Enquanto sua palma tocava a dela, uma faísca, eletricidade estática literal, estalou entre eles. Arabella guinchou e puxou para trás. Alistair olhou para sua própria mão, então para ela. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Você sentiu isso? Ele perguntou. Foi apenas um choque, senhor. O tapete? Não, Alistair sussurrou. Um olhar de intensidade substituindo sua fachada calma. Aquilo não foi o tapete. Antes que ele pudesse dizer mais, as pesadas portas se abriram. Cedric Ashbourne entrou correndo, seu rosto pálido. Meu rei, você deve vir. É a fronteira norte. A expressão de Alistair instantaneamente endureceu em pedra. O momento foi quebrado. Ele olhou para Arabella. Fique aqui. Não saia deste quarto. Não abra a porta para ninguém além de mim ou Cedric. Senhor, há lobos neste castelo que haveriam mortas simplesmente porque eu lhe mostrei bondade. Alistair disse sombriamente. Eu coloquei um alvo em suas costas. Arabella, agora eu devo garantir que você sobreviva a isso. Ele saiu do quarto, deixando Arabella sozinha no quarto de vidro. Ela caminhou até a janela, observando o rei atravessar o pátio abaixo. Enquanto ela observava, ela tocou distraidamente um cálice de prata na mesa. O metal instantaneamente embaçou, ficando preto sob suas pontas dos dedos. Arabella puxou a mão para trás, olhando com horror. A prata não havia apenas embaçado. Havia deformado, como se derretida por calor extremo. Ela olhou para suas mãos. Elas pareciam normais, mas no fundo de seu peito. Algo estava acordando. Um calor que combinava com o fogo nos olhos do rei. Ela não era apenas uma criada. E Alistair não estava apenas salvando uma mendiga. O destino havia dado uma mão que quebraria a Alcateia Obsidian. E o jogo havia acabado de começar. 3 dias se passaram desde que o rei Alistair havia cavalgado para a fronteira norte. Para Arabella, eles pareceram 3 anos. Ela permaneceu confinada à ala real.
uma gaiola dourada de seda e veludo, enquanto Ara, sua criada, era gentil. O isolamento era enlouquecedor. A equipe do castelo sussurrava sempre que ela passava por uma janela. Os guardas a observavam com uma mistura de admiração e suspeita. Ela era a rainha da copa, um título zombado nos aposentos dos servos inferiores e temido nas cortes superiores. Mas foi o cálice de prata que a assombrava. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via o metal deformando-se sob suas pontas dos dedos. Ela o havia testado desde então, tocando uma colher, uma maçaneta de porta, mas nada aconteceu. Ela havia imaginado isso? Era um truque de luz ou um sintoma da estranha febre ardente que parecia ir e vir em suas veias desde que Alistair havia envolvido sua capa ao redor dela? Eu preciso sair deste quarto, Arabella anunciou na quarta manhã. Cedric Ashbourne, o capitão da guarda, que havia sido deixado encarregado de sua segurança, estava de pé perto da porta. Ele era uma montanha de homem, leal ao extremo, mas sua paciência estava se esgotando. As ordens do rei eram específicas, senhora. Você está segura aqui. Eu estou entediada aqui, senhor Cedric. Arabella retrucou, surpreendendo-se com sua própria ousadia. E eu não sou uma prisioneira. Se eu devo ficar neste castelo, desejo ser útil, ou pelo menos informada. Cedric suspirou, sua mão descansando no pomo de sua espada. O que você quer? A biblioteca, ela disse. Eu quero ler. Cedric hesitou, então assentiu. Muito bem, mas eu a acompanho, e você não fala com ninguém. A Biblioteca Real de Pico do Corvo era uma catedral de conhecimento. Escadarias em espiral subiam pilares de livros que alcançavam o teto abobadado. O ar cheirava a papel velho e magia. Arabella nunca havia sido permitida lá dentro. Ela só havia polido as maçanetas de latão de suas portas maciças. Ela não vagou sem rumo. Ela foi direto para a seção rotulada Genealogia e Registros de Serviço. Se seu pai tivesse sido um soldado que morreu na Grande Guerra, seu nome estaria no livro dos caídos. Sua mãe, Martha, nunca havia falado seu nome, apenas que ele era um herói. Arabella puxou o pesado tomo encadernado em couro para o ano de seu nascimento. Seus dedos traçaram as linhas de nomes. Smith, Miller, Cooper. Ela procurou por Whitrose. Nada. Ela procurou por qualquer soldado ligado a Martha Whitrose. Nada. Você está procurando por fantasmas, criança. A voz era suave, como óleo deslizando sobre pedra. Arabella girou. Edmund Hawklight estava na sombra de uma estante. O conselheiro do rei usava vestes de carmesim e ouro, seu cabelo prateado perfeitamente coaftado, seus olhos afiados e reptilianos. Lord Hawklight. Cedric grunhiu, pisando entre a Arabella e o conselheiro. Estávamos apenas saindo. Bobagem, capitão. Edmund sorriu aproximando-se. Eu estou apenas oferecendo assistência. Eu conheço cada nome nesses livros. Eu escrevi muitos deles eu mesmo. Ele olhou para a Arabella, seu olhar perfurante. Você procura seu pai. Arabella engoliu em seco. Minha mãe disse que ele era um soldado. Martha Edmund ponderou, saboreando o nome. Sim, eu me lembro dela. Bonita, gentil, delicada demais para a lavanderia. Ela era uma dama de companhia uma vez, você sabia? Os olhos de Arabella se arregalaram. Isso é impossível. Ela era pobre. Ela foi desonrada. Edmund corrigiu suavemente, expulsa, despojada de seu rank, porque ela se apaixonou por um homem que ela não podia ter. Um homem cujo nome foi apagado desta biblioteca há muito tempo. Quem? Arabella sussurrou, saindo de trás de Cedric. Quem era ele? Edmund se inclinou, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. Um traidor, minha cara. Um homem que buscou derrubar a coroa. Seu sangue não é apenas comum, ele é manchado. Isso é suficiente. Cedric latiu, agarrando o braço de Arabella gentilmente. Estamos saindo. Edmund riu enquanto eles recuavam. Pergunte ao rei quando ele retornar, garota.
Pergunte a ele por que ele realmente a salvou. Não foi caridade, foi culpa. O coração de Arabella batia forte enquanto Cedric a levava de volta para seu quarto, manchada. A palavra ecoava em sua mente. Era por isso que ela sentia este calor? Era por isso que a prata deformava? Ela era a filha de um monstro? Ela estendeu a mão para a maçaneta da porta de seu quarto. Ela estava chateada, suas emoções uma tempestade caótica. Enquanto sua mão tocava a maçaneta de latão, o metal sibilou. Ela puxou para trás com um suspiro. A pesada maçaneta de latão estava brilhando em vermelho vivo. Ela derreteu, gotejando como cera no chão de pedra. Cedric olhou para a poça derretida, então para Arabella. Seu rosto ficou pálido. Pela lua, Cedric sussurrou, você não é apenas uma ômega. Arabella olhou para suas mãos, tremendo. O que sou eu? Antes que Cedric pudesse responder, uma buzina soou na distância. Um som profundo e ressonante que sacudiu as fundações do castelo. O rei, Cedric disse, seu comportamento mudando instantaneamente para alívio. Alistair está em casa. O limpa a garganta retorno do rei Alfa era geralmente um assunto solene. Relatórios de baixas, distribuição de despojos, mas esta noite era diferente. Esta noite era o Festival da Lua, a noite sagrada quando a lua estava mais cheia, e a alcateia celebrava os laços de parceiro e família. O pátio estava iluminado por milhares de lanternas flutuantes. Tambores batiam um ritmo primal que sincronizava com o coração de cada lobo presente. Arabella estava na sacada de seu quarto, observando a procissão. Ela ouviu instantaneamente. Alistair cavalgava um maciço garanhão preto, sua armadura manchada com a poeira da estrada, seu rosto cansado. No entanto, mesmo a esta distância, sua cabeça se ergueu, seus olhos presos nos dela na sacada. A conexão era física, um puxão em seu peito tão forte que ela agarrou o corrimão para não cair. Ele não sorriu, mas seus ombros relaxaram. Ele estava em casa. 1 hora depois, a Ara irrompeu no quarto, segurando um vestido que parecia tecido de luz estelar. O rei comanda sua presença no festival. Ara sorriu radiante. Eu não posso, Arabella argumentou, recuando. Edmund disse, todos vão encarar. Eles pensam que sou a filha de um traidor. Deixe-os encarar. Uma voz profunda ressoou da soleira da porta. Alistair estava lá. Ele havia se lavado e trocado para a regalia formal, uma túnica de seda carvão bordada, limpa a garganta, com fio de prata. Ele parecia devastadoramente real, mas seus olhos eram suaves enquanto seguravam os dela. Senhor, Arabella fez uma reverência profunda. Deixe-nos, Alistair ordenou. Quando estavam sozinhos, ele atravessou o quarto em 2 passadas. Ele não a tocou, mas estava perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sabão e pinho em sua pele. Cedric me contou sobre a maçaneta da porta, Alistair disse calmamente. Arabella estremeceu. Eu pagarei por isso. Eu não sei como. Eu não me importo com o latão, Arabella. Ele interrompeu. Eu me importo que você tenha medo de sua própria força. O que está acontecendo comigo? Ela implorou, olhando para ele. Edmund disse que meu pai era um traidor. É por isso que estou errada? A mandíbula de Alistair apertou. Edmund fala meias verdades para envenená-la. Seu pai não era traidor da alcateia. Ele era uma ameaça ao status quo. E você não está errada, Arabella. Você é rara, ele estendeu a mão. Venha andar comigo. Não como uma serva, como minha convidada. Eles me odiarão, ela sussurrou. Eles a respeitarão, Alistair prometeu, seus olhos piscando âmbar. Porque você está comigo. Entrar no Festival da Lua no braço do Rei Alfa foi como entrar em um fogo. A música não parou, mas a conversa sim. Centenas de lobos se viraram para observar. Sarafina estava lá, seu braço engessado, à espreita perto dos barris de vinho com olhos cheios de ódio.
Leopold Blackwell observava de um canto, girando sua taça, um sorriso irônico brincando em seus lábios. Edmund Hawklight observava com um distanciamento frio e analítico. A Leicester a levou para o centro da pista de dança. Os músicos, sentindo o comando em sua postura, começaram uma valsa lenta e assombrosa. Ele colocou uma mão em sua cintura. O clarão de calor foi imediato, correndo por seu vestido, aquecendo sua pele. Respire, ele murmurou, guiando-a pelos passos. Todos estão olhando, ela guinchou. Deixe-os, ele disse. Olhe para mim. Apenas para mim. Arabella olhou para cima. Na luz dourada das lanternas, o rei parecia menos um monstro e mais um homem sobrecarregado pelo mundo. Por que eu? Ela perguntou suavemente. Por que você me salvou? A mão de Alistair apertou em sua cintura. Ele a puxou uma fração mais perto. O cheiro de suas violetas e chuva o estava sobrecarregando. Seu lobo estava andando em sua mente cantando. Minha, minha, minha. Porque, Alistair disse, sua voz áspera com emoção suprimida. Quando eu a encontrei na neve pela primeira vez em 10 anos, o frio dentro de mim parou. A música aumentou, a multidão embaçou. Por um momento, eram apenas os dois. Alistair se inclinou, sua testa apoiada contra a dela. A intimidade era chocante, uma declaração pública que desafiava todas as leis da alcateia. Um rei alfa não curvava sua cabeça para uma criada de copa, a menos que ela fosse sua parceira. A palavra pairou no ar, não dita, mas limpa a garganta, sentida por todos. De repente, um barulho alto quebrou o momento. Um servo havia deixado cair uma bandeja de taças perto da borda do pátio. O feitiço quebrou. A Leicester recuou, piscando como se acordasse de um sonho. Ele olhou ao redor, vendo os rostos atordoados de sua corte. Ele percebeu que quase a havia reivindicado ali mesmo, na frente do conselho, sem primeiro garantir sua segurança. Ele enrijeceu, sua máscara alfa deslizando de volta para o lugar. A dança está feita. Ele se afastou, deixando Arabella fria e tremendo no centro do chão. Capitão Ashbourne, Alistair chamou, sua voz cortante. Escorte a senhora Arabella de volta aos seus aposentos. Eu tenho assuntos de estado para discutir com Lord Blackwell. Arabella sentiu a rejeição como um tapa físico. No momento, ele estava prestes a beijá-la. No próximo, ele era o rei novamente. Ela assentiu, segurando as lágrimas, e permitiu que Cedric a levasse. Ela não viu o olhar de agonia no rosto de Alistair, enquanto ele a via ir, e ela não viu o aceno sutil que Leopold Blackwell deu a Sarafina do outro lado do quarto. A distração havia funcionado. O rei foi separado de seu prêmio. Na manhã seguinte ao festival, a atmosfera no castelo estava tensa. A Leicester estava trancado na sala de guerra com seus generais. Arabella estava de volta em seu quarto, andando de um lado para o outro. Ela se sentiu tola. Ela havia se deixado acreditar por uma linda canção que o conto de fadas era real, que o rei poderia amar a criada. Mas sua demissão abrupta a havia lembrado de seu lugar. Uma batida veio na porta. Não era a Ara. Era um jovem pajem parecendo aterrorizado. Senhora, ele guinchou. Uma mensagem das cozinhas. Ele enfiou um pedaço amassado de pergaminho em sua mão e correu antes que os guardas pudessem detê-lo. Arabella desdobrou o papel, sua respiração engasgou. Estava escrito em carvão em uma caligrafia familiar e tremida. Bela Sarafina sabe ela sabe sobre a prata. Ela diz que a denunciará por bruxaria, a menos que você me encontre. Eu tenho prova de quem seu pai realmente era. Venha aos velhos galpões de secagem atrás do Jardim Norte. Venha sozinha ou eu queimo os papéis. Marta, mãe. Arabella ofegou. Ela olhou para a porta. Cedric havia sido chamado para o campo de treinamento. Apenas 2 guardas juniores permaneceram. Se Sarafina a acusasse de bruxaria, do estranho calor e metal derretendo, Arabella seria executada.
As leis da alcateia eram estritas sobre magia descontrolada, e se sua mãe tivesse prova de seu pai, ela tinha que ir. Eu preciso de ar fresco, Arabella disse aos guardas. Eu caminharei no Jardim Norte. Os guardas hesitaram, mas assentiram. Fique dentro dos muros, senhora. Arabella caminhou calmamente até alcançar o labirinto de sebes do Jardim Norte. Limpa a garganta. Uma vez lá dentro, ela correu. Ela escorregou por uma fenda na parede de pedra que ela havia usado quando criança para esgueirar-se para fora. Os galpões de secagem estavam abandonados, estruturas de madeira podre na beira da floresta. O vento uivava, carregando o cheiro de neve e decomposição. Mãe, Arabella chamou, entrando na penumbra do maior galpão. Estou aqui. A porta bateu fechada atrás dela. Arabella girou. Não era sua mãe. Sarafina estava lá, embalando seu braço quebrado, seu rosto retorcido em uma armadilha. Mas ela não estava sozinha. 2 grandes mercenários, renegados pelo cheiro deles, sujos e selvagens, saíram das sombras. Você realmente é estúpida, Sarafina riu. Você pensou que o rei a protegeria para sempre? Onde está minha mãe? Arabella exigiu, recuando. Esfregando pisos onde ela pertence, Sarafina cuspiu. Ela não sabe nada disso. Me deixe ir, Arabella avisou. Suas mãos começaram a aquecer. Ou o rei a matará. O rei? Uma nova voz falou das sombras. Leopold Blackwell emergiu, usando um casaco de pele imaculado. Ele olhou para Arabella com diversão fria e calculista. O rei estará muito ocupado negociando o retorno de seu amado animal de estimação para matar qualquer um. Você quer me resgatar? Arabella perguntou. Resgate? Limpa a garganta. Não. Leopold sorriu, circulando-a. Eu quero quebrá-lo. Alistair é arrogante. Ele pensa que é intocável. Mas todo alfa tem uma fraqueza. Ele revelou a sua na noite passada na pista de dança. Ele gesticulou para os mercenários. Agarrador. Não! Arabella gritou. Ela impulsionou suas mãos para fora. Uma explosão de calor irrompeu de suas palmas, derrubando um mercenário para trás. Seu casaco pegou fogo. Os olhos de Leopold se arregalaram. Fogo elemental! Bem, você vale mais do que eu pensei. Antes que ela pudesse atacar novamente, Sarafina avançou e esmagou uma pesada prancha de madeira na parte de trás da cabeça de Arabella. A dor explodiu. O mundo inclinou. Arabella caiu no chão empoeirado, sua visão nadando. A última coisa que ela viu foi Leopold de pé sobre ela, sorrindo. Leve-a para a carruagem, Leopold ordenou. Nós cavalgamos para os territórios do sul. No momento em que a Leicester perceber que ela se foi, estaremos através da fronteira. Alto na sala de guerra, a Leicester Ravenshire de repente parou no meio da frase. Ele deixou cair sua pena. Sua mão voou para seu peito, agarrando o tecido de sua túnica. Um rugido de dor rasgou sua mente. Uma escuridão aguda e súbita que não era sua. Meu rei, Edmund Hawklight perguntou preocupado. Os olhos de Alistair ficaram pretos como piche. Seu lobo emergiu, selvagem e aterrorizado. Arabella, ele rosnou. Ele não usou a porta. Ele se virou e estilhaçou a janela de vidro do chão ao teto com seu ombro, saltando para o pátio nevado 3 andares abaixo. Ele aterrissou agachado, a pedra rachando sob suas botas, e soltou um uivo que sacudiu a neve das árvores. A caçada estava aberta. A janela da sala de guerra era um pântano irregular de vidro quebrado, o vento uivando através dela como um lamento. Dentro, o general ficou congelado, olhando para o espaço vazio onde seu rei havia estado um batimento cardíaco antes. Lá fora, uma besta aterrissou nas pedras. Não era um homem. Era um lobo de proporções de pesadelo, pelo preto meia-noite em pé, músculos enrolando como cabos de aço e olhos queimando com o âmbar derretido bruto da fúria alfa pura. A Leicester não parou para se transformar de volta.
Ele não parou para emitir ordens. Ele simplesmente jogou a cabeça para trás e soltou um rugido que quebrou janelas nos aposentos dos servos a 3 alas de distância. Era uma convocação, um comando tão poderoso que trouxe cada lobo no castelo de joelhos. Casey. Cedric Ashbourne, correndo do campo de treinamento, viu o massivo lobo preto rasgar através da grade de ferro portcullis como se fosse feita de palha. Cedric não hesitou. Ele se transformou no meio do passo, sua forma de lobo cinzento de madeira aterrissando ao lado de seu rei. Em momentos, a guarda de elite do rei, 20 dos guerreiros mais fortes da Alcateia, havia se transformado e se juntado à formação. Eles não precisavam de ascensão. Alistair era a bússola. O laço de parceiro agora rasgado e sangrando pânico era um farol que o puxava para o sul. A perseguição foi brutal. A neve estava profunda até a cintura no vale, mas os lobos se moviam como óleo sobre a água. Alistair os empurrou a um ponto de ruptura. Seu coração batia um ritmo frenético. Ela está com medo. Ela está ferida. Ela se foi. À frente, os rastros de uma pesada carruagem cortavam sulcos profundos na lama congelada da velha estrada comercial. Eles estavam indo para a passagem de ferro, a fronteira entre a Alcateia Obsidian e os territórios do sul de Leopold. Se eles cruzassem aquela linha, qualquer tentativa de resgate seria um ato de guerra. Alistair não se importava com a guerra. Ele queimaria o continente inteiro a cinzas para tê-la de volta. Através do laço, ele sentiu um pico súbito de agonia, uma dor de cabeça latejante que não era sua. Eles a atingiram. O lobo preto rosnou, um som de pura raiva demoníaca. Ele avançou, deixando sua guarda para trás, suas patas rasgando a terra. A paisagem borrou. Árvores se tornaram listras de cinza. O vento mordeu seus olhos, mas ele não sentiu nada além da necessidade ardente de matar. 10 milhas à frente, a carruagem chacoalhou perigosamente sobre as pedras geladas. Dentro, Arabella jazia no chão, suas mãos amarradas com corda entrelaçada de prata que queimava sua pele. Sarafina sentou-se no banco acima dela, chutando as costelas de Arabella toda vez que ela gemia. Lixo quieto, Sarafina sibilou. Estamos quase na passagem. Leopold olhou pela janela, sua expressão apertando. Mais rápido. Ele gritou para o motorista. A tempestade está piorando. Não era uma tempestade. As nuvens se acumulando acima deles estavam girando em um vórtice antinatural, espelhando o caos do Alfa os perseguindo. Você ouve isso? Um dos mercenários perguntou, sua voz tremendo. Um ronco baixo mais profundo que o trovão vibrou através das tábuas do chão da carruagem. Então o uivo veio. Não estava distante. Estava bem em cima deles. Leopold sacou sua espada. Ele está aqui. O impacto foi cataclísmico. Uma massiva forma preta bateu no lado da carruagem, virando o pesado veículo de madeira como se fosse um brinquedo. Madeira estilhaçou. Metal gritou. E os cavalos quebraram suas rédeas, fugindo em terror. A carruagem rolou 2 vezes, batendo em um banco de neve. Arabella foi jogada contra o teto, então o chão. A dor explodiu em seu ombro, mas a adrenalina a entorpeceu. A porta acima dela foi arrancada de suas dobradiças. Leopold rastejou para fora, sangrando de um corte em sua testa, arrastando Arabella por seu cabelo. Levante-se! Ele gritou, arrastando-a para a neve. Use-a como escudo. Ele não atacará se eu tiver uma garganta. Sarafina se arrastou para fora depois deles, agarrando uma adaga, seus olhos arregalados de terror. Os 2 mercenários formaram uma linha trêmula na frente deles, e então o rei Alfa emergiu do vapor de sua própria respiração. Alistair mudou. A transformação foi fluida, aterrorizante. Um momento uma besta, no próximo um homem nu envolto em sombra e fúria. Ele não parecia frio. Ele parecia o avatar da morte. Ele caminhou em direção a eles, seus passos lentos e deliberados. Leopold,
Alice Tister disse. A voz era humana, mas o timbre era todo de lobo. Deixe-a ir, e eu lhe concederei uma morte rápida. Leopold riu, embora soasse histérico. Ele pressionou sua espada contra o pescoço de Arabella. Uma fina linha de sangue apareceu em sua pele pálida. Dê mais um passo e ela morre. Leopold guinchou. Você pensa que pode vencer, Ravenshire? Eu tenho um exército esperando na fronteira. Eu não vejo um exército. Alice Tister rosnou, seus olhos fixos na gota de sangue escorrendo pelo pescoço de Arabella. Eu vejo um homem morto andando. Os mercenários atacaram, gritando para esconder seu medo. Alice Tister nem sequer sacou uma arma. Ele se moveu com um borrão de velocidade que o olho humano não podia rastrear. Ele pegou o primeiro mercenário pela garganta, esmagando sua traqueia com um estalo nauseante. O segundo mercenário balançou um machado. Alice Tister pegou o cabo, quebrou a madeira e deu um tapa no homem com força suficiente para estilhaçar sua mandíbula. 2 segundos, 2 corpos na neve. A confiança de Leopold se estilhaçou. Ele começou a arrastar Arabella para trás em direção à beira do penhasco. Fiquem para trás, eu alargarei, eu juro. Sarafina, vendo sua proteção desaparecer, avançou sobre Arabella com sua adaga. Morra, sua bruxa. Não. Alistair rugiu, lançando-se para frente, mas ele estava muito longe. A lâmina estava a polegadas do coração de Arabella. O tempo pareceu desacelerar. Arabella olhou para Alice Tister, seu rosto retorcido em desespero, e então para a mulher que a havia atormentado por anos. Algo dentro de Arabella estalou. O medo evaporou, substituído por um inferno branco quente. Eu não sou uma vítima, Arabella gritou. Mas não era um som de terror. Era uma libertação. Uma onda de choque de fogo puro e cegante explodiu de seu corpo. Não era fogo normal. Era azul-branco, a chama mais quente do espectro. Incinerou as cordas, amarrando seus pulsos instantaneamente. A explosão atingiu Sarafina diretamente no peito, jogando-a 20 pés pelo ar. Ela aterrissou em um banco de neve, inconsciente e fumegando. Leopold foi derrubado para trás, seu casaco pegando fogo. Ele rolou na neve, guinchando, batendo nas chamas. Arabella estava no centro da cratera de neve derretida. Seu cabelo flutuando como se debaixo d'água, seus olhos brilhando com a mesma luz âmbar de Alistair, mas contornados com fogo violeta. Alice Tister parou. Ele a encarou, admiração lavando sua raiva. Elementalista, ele sussurrou. Leopold, queimado e desesperado, levantou-se. Ele viu Alice Tister distraído, ele viu sua chance. Ele puxou uma besta escondida de sua bota e mirou não em Alice Tister, mas em Arabella. Se eu não posso ter o poder, Leopold rosnou. Ninguém pode. Ele puxou o gatilho. O dardo voou. Arabella, exausta pela explosão de magia, não o viu, mas Alice Tister sim. Ele não pensou. Ele não calculou. Ele jogou seu corpo na frente do dela. Tump! O dardo atingiu Alice Tister profundamente no peito, perfurando a armadura de músculo e alojando-se perto de seu coração. Alice Tister! O grito de Arabella rasgou o vale. O rei caiu de joelhos, sangue jorrando de seus lábios. Leopold riu, um som molhado e triunfante. O rei está morto. A alcateia está. Sua vitória foi interrompida. Arabella se virou para ele. Não havia misericórdia em seus olhos agora, apenas julgamento. Ela levantou uma mão. Um chicote de fogo líquido chicoteou, envolvendo os tornozelos de Leopold. Ela puxou. Leopold voou da beira do penhasco, seu grito desvanecendo-se no abismo abaixo. Arabella caiu de joelhos na neve, pegando Alistair antes que ele desabasse. O fogo em suas veias morreu instantaneamente, substituído por um terror frio mais profundo que o inverno ao redor deles. Não, 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 ela soluçou, pressionando suas mãos sobre a ferida. Fique comigo. Por favor, fique comigo. Alice Tister olhou para ela, sua visão embaçando. Ele estendeu a mão,
sua mão ensanguentada acariciando sua bochecha. Você lutou, ele ofegou, um leve sorriso tocando seus lábios. Minha garota corajosa, não ouse morrer. Ela comandou, lágrimas caindo em seu rosto. Eu o ordeno como sua parceira. Os olhos de Alice Tyster se arregalaram ligeiramente. Ela havia aceito o laço. Minha rainha, ele respirou, e então seus olhos se fecharam. Os salões de cura de Pico do Corvo cheiravam a antisséptico e ozônio. Por 3 dias, o rei havia permanecido em coma. O veneno no dardo da besta lutando contra sua cura alfa. Arabella não havia deixado seu lado. Ela sentou em uma cadeira ao lado da cama, ainda usando os restos esfarrapados de seu vestido, recusando-se a comer ou dormir. Sua mão segurava a dele, seu polegar traçando os calos na palma dele. O conselho estava em caos. Edmund Hawklight estava exigindo que um regente fosse nomeado, especificamente ele mesmo. Ele alegou que Arabella era uma bruxa que havia confundido o rei e causado a guerra com o sul. Ela deve ser removida, Edmund gritou no corredor, alto o suficiente para Arabella ouvir. Ela é um perigo para a alcateia. A porta da enfermaria abriu-se com um estrondo. Edmund entrou marchando, seguido por 4 guardas. Sá! Edmund ordenou, apontando um dedo manicurado para Arabella. O rei está incapacitado. Pela autoridade do conselho, eu aprendo por traição e feitiçaria. Os guardas hesitaram. Eles olharam para a garota segurando a mão do rei. Eles se lembraram dos rumores do fogo no vale. Eu disse, vejam-na. Edmund guinchou. Arabella se levantou. Ela não soltou a mão de Alice Tyster. Ela se virou para encará-los. Ela estava exausta, pálida e pequena. Mas quando ela falou, sua voz tinha o peso de uma montanha. Saiam! Edmund zombou. Você não tem autoridade aqui, garota da lavanderia. Você é uma filha bastarda de um traidor. Ela é. A voz veio da cama. Edmund congelou. Os olhos de Alice Tyster estavam abertos. Eles estavam vítreos de dor, mas o fogo âmbar estava lá. Ele agarrou a mão de Arabella, usando a força dela para se levantar. Meu rei! Os guardas caíram de joelhos instantaneamente. Edmund ficou da cor de leite velho. Sua Majestade, você está acordado. Estávamos apenas protegendo o quarto. Você estava tentando roubar meu trono. Alistair rosnou. Ele olhou para Arabella. Ajude-me a levantar. Você não deveria se mover, ela sussurrou. Eu preciso me dirigir à minha alcateia. 10 minutos depois, o rei Alfa entrou no grande salão, apoiando-se pesadamente em Arabella. Toda a corte estava reunida, convocada pela notícia de seu despertar. Alice Tyster levou Arabella para o estrado. Ele não sentou em seu trono. Ele ficou de pé diante dele. Edmund Hawklight afirma que esta mulher é filha de um traidor. Alistair anunciou, sua voz ganhando força a cada palavra. Ele afirma que seu sangue é manchado. Ele olhou para Cedric. Traga os registros. Cedric Ashbourne deu um passo à frente, carregando um velho livro razão queimado que havia sido recuperado da carruagem de Leopold. Papéis que Leopold havia roubado dos arquivos anos atrás para chantagear o conselho. Leia a entrada para Waitrose, Alistair comandou. Cedric abriu o livro e leu em voz alta, sua voz ecoando no salão silencioso. Marcus Waitrose Henke Alpha Prime. Título, Guardião da Chama. Status, executado por ordem do conselheiro Edmund Hawklight por recusar a eliminar a linhagem elemental. Um suspiro rasgou o quarto. Arabella olhou para Edmund. Meu pai era um guardião. Seu pai era o lobo mais forte de sua geração, Alistair disse, encarando Edmund. E Edmund o matou para manter o conselho no poder. Ele temia que os elementais governassem sobre os burocratas. Edmund caiu de joelhos, soluçando. Foi pela estabilidade da alcateia. O poder deles é muito grande. Ela é um monstro. Ela não é um monstro, Alistair rugiu, o som sacudindo a poeira dos estandartes.
Ela é a filha de heróis, e ela salvou seu rei quando você estava tramando para substituí-lo. Alistair se virou para Arabella. Ele pegou o rosto dela em suas mãos, ignorando as centenas de pessoas assistindo. Você não é uma criada de copa. Você nunca foi. Você é o fogo que esta alcateia perdeu. Você é minha salvadora. Ele se ajoelhou. A corte parou de respirar. O rei Alfa, não curvado, limpa a garganta por nenhum inimigo, ajoelhou-se diante da garota em trapos. Arabella Whitrow, ele disse, sua voz grossa de emoção. Eu não te ofereço uma coroa para elevá-la. Eu a ofereço porque sou indigno de ficar ao seu lado sem ela. Você será minha parceira, minha rainha? Minha igual em todas as coisas? Arabella olhou para o homem que a havia encontrado comendo restos na neve. Ela viu o amor em seus olhos, cru, aterrorizante e bonito. Ela não olhou para os nobres. Ela não olhou para os guardas. Ela olhou para ele. Eu aceito, ela sussurrou. Com uma condição. Alistair sorriu. Um verdadeiro sorriso deslumbrante. Diga-a. Ninguém nesta alcateia passará fome nunca mais. Alistair beijou sua mão, selando o voto. Está feito. Ele se levantou, puxando-a para seus braços, e a beijou. E enquanto seus lábios se encontravam, um pilar de fogo violeta e luz âmbar irrompeu ao redor deles, disparando através do teto de vidro e para o céu noturno. Um farol para todo o norte ver. A rainha da copa havia se levantado, e a alcateia Obsidian nunca mais seria a mesma. O reinado do rei Alistair e da rainha Arabella é agora uma lenda contada aos filhotes à luz do fogo. Eles dizem que o inverno é menos rigoroso em Pico do Corvo agora, aquecido pela chama eterna da rainha. Eles dizem que as masmorras estão vazias e os celeiros estão cheios. Sarafina Greymon passou o resto de seus dias esfregando os pisos que ela uma vez desprezou, aprendendo humildade no silêncio da pedra. Edmund Hawklight foi exilado para os ermos, um rei de nada além de gelo e arrependimento. Mas a maior lição não estava nas leis que eles aprovaram ou nas guerras que eles venceram. Estava na simples verdade que o poder não é encontrado em um título ou uma linhagem ou uma coroa de ouro. O verdadeiro poder é encontrado na mão que se estende na escuridão para levantar outro. É encontrado na coragem de amar o que o mundo chama de quebrado. Pois não foi a força do Alfa que salvou a alcateia, mas o coração do Ômega. Um coração que sabia o valor de um pedaço de pão e, portanto, sabia o valor de tudo. Gostou desta história? Se a jornada de Arabella das cinzas ao trono o moveu, por favor, curta esta história, compartilhe-a com sua própria alcateia e inscreva-se para mais contos de parceiros destinados, magia proibida e amor que conquista tudo. Que a deusa da lua guie seu caminho até nos encontrarmos.